Graça e paz, igreja. É maravilhoso, né, estarmos aqui nesta manhã para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero louvar ao Senhor por esse dia, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e Ele tem cuidado de nós. Vamos fazer nesse início uma breve reflexão sobre a conversão de Saulo, a conversão do apóstolo Paulo. Está lá em Atos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 1, que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Irmãos, irmãs, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. E o Senhor me fez entender, dentro desse texto, três males que impedia o apóstolo Paulo de ter reconhecido Jesus como o enviado de Deus, como o Salvador. Nós sabemos, a história nos diz que o apóstolo Paulo, ele era estudado, ele era conhecedor da lei, ele estudou teologia, ele foi ensinado pelo mestre da teologia, que era Gamaliel na época. Então, ele conhecia as escrituras sagradas, mas ele estava tão preso à religiosidade que o impediu de receber Jesus, o prometido de Deus, né, como o Senhor e Salvador. E o que o Senhor falou ao meu coração dentro desse texto, e eu gostaria de rapidamente compartilhar com a igreja do Senhor. O Senhor me revelou três grandes males que, se nós não tivermos cuidado, nós não receberemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E não nos apropriamos dessa graça que já está liberada sobre nós e que estava liberada sobre o apóstolo Paulo. E quais são esses três grandes males? A religiosidade, a incredulidade e o fanatismo. A religiosidade o mantinha preso à lei e o impedia de viver a graça regeneradora que já estava sobre ele. A incredulidade o mantinha cego, impedindo de reconhecer a Cristo como o Salvador, o enviado de Deus, e o impedindo ali de torná-lo livre. O fanatismo o levava a prender, a açoitar e a matar os cristãos. O que é o fanatismo, irmãos? O que é o fanatismo, igreja? O fanatismo é todo sentimento de cuidado excessivo que pode levar à intolerância, seja ela religiosa, política, ídolos. E o Senhor falou no meu coração fortemente sobre isso. Será se de fato nós já tivemos esse encontro com o Senhor? Já fomos livres desses males que nos impede de o receber como nosso Salvador? E o Senhor nos traz uma reflexão nesse dia. Se assim como o apóstolo Paulo teve aquela revelação naquele dia, será se nós já tivemos de fato? Porque a partir do momento que nós temos essa revelação, e nós vemos isso em Pedro, né? Quando ele caminhava com Jesus, ele andou com Jesus, mas ele só teve ali uma transformação de vida
quando ele reconheceu que Cristo era o enviado de Deus. Então, nós precisamos urgentemente entender o propósito desse cristianismo, o propósito desse chamado de Deus na nossa vida. Será se nós de fato recebemos o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida? Porque se nós recebermos, nós não seremos mais os mesmos. Paulo, ali, ele deixou todo o conhecimento dele, tudo que ele havia, e a palavra nos deixa bem claro que ele era uma pessoa culta, inteligente, estudado, e ele vinha de famílias que tinham condições naquela época. Então, quando ele teve esse encontro com Jesus, ele se despiu do seu senhorio e ele se vestiu de servo. É esse o chamado de Deus para nós. É por isso que há uma resistência tão grande de nós servirmos. É porque a partir do momento que nós entendemos que o Senhor nos chamou para servir, a nossa vida não será mais a mesma. E o Senhor, ali, a gente vê que Paulo, ele deixou tudo para trás, tudo que ele havia conquistado durante anos, todo o seu conhecimento, tudo, ele deixou tudo, né? E ele deixou ali o velho homem e começou ali uma nova trajetória. Deixou de conquistar o que é visível, deixou de conquistar o que é terreno, o que é palpável, e começou a conquistar o que é espiritual. O Senhor, igreja, o Senhor nos chamou para conquistar no mundo espiritual. O Senhor nos chamou para conquistar vidas, para resgatar vidas do inferno. E agora, mais do que nunca, nós precisamos entender esse chamado. Nós precisamos pedir para o Senhor entendimento, porque só o entendimento dado por Deus nos revelará de fato a nossa missão aqui na terra. Que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações cada dia mais. E vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra é viva, Jesus. E nós bendizemos, Senhor, o teu santo nome, porque o Senhor tem nos alcançado. Assim como o Senhor se revelou ao apóstolo Paulo, o Senhor tem se revelado a nós. Pai, em o nome de Jesus, repreende, Senhor, das nossas vidas a religiosidade, a incredulidade, Senhor, o fanatismo, meu Deus, que nós sabemos que tudo isso nos impede, Senhor, de viver esse chamado, meu Deus, na excelência. Pai, no nome de Jesus, nos reveste dessa graça. Aumenta a nossa fé, Senhor, para que de fato nós venhamos viver o sobrenatural. Para que nós venhamos entender que o Senhor nos chamou não para conquistar reinos terrenos, mas é o espiritual, Jesus. Que o Senhor não nos chamou para guerrear contra pessoas, contra governos, contra nações, mas o Senhor nos chamou para guerrear contra principados, contra potestades, Pai, contra as hostes espirituais da maldade. Senhor, nos reveste de entendimento. Pai, traz entendimento à tua igreja nessa última hora, para que nós possamos, meu Deus, viver esse cristianismo. Meu Deus, muitos estão vivendo no engano, muitos estão buscando, Senhor, conquistas terrenas, posições, status sociais, Senhor. Mas nós, Senhor, nós precisamos buscar o teu reino. Nós precisamos conquistar, meu Deus, pessoas para ti, Pai. Trazer pessoas ao conhecimento da verdade. Pai, em o nome de Jesus, que essa verdade seja hoje revelada aos nossos corações e que nós não sejamos mais aquela velha criatura, mas que nós sejamos uma nova criatura para o louvor da tua glória. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém.